Boa tarde, meus amigos. Entardecer muito lindo no Rio de Janeiro. Eu estou aqui na minha nave espacial e vou contar uma história bacana, interessante, de um cara que nasceu em 1910. A dona Joana Marques dava luz a um menino. Era o 10º filho da família e o batizaram pelo nome de Sebastião José Marques. E esse cara, alguns anos depois, se tornou meu pai. Não sei se foi algum destino ou se eu tentei escolher o seu Sebastião como meu pai. E ele carinhosamente me batizou com o nome dele, né? Meu pai era um velho caceteiro, muito gente boa demais, sabe? Louco por mulher, casou um monte de vezes, teve 32 filhos. Maravilhoso, enteado demais, filhos que ainda estão vivos, muitos filhos, muitos filhos. Ontem tivemos o aniversário do meu segundo irmão e hoje especialmente está completando 30 anos que meu velho pai cansou e nos deixou. Se estivesse vivo, hoje ele completaria 111 anos, de 1910 até agora. Mas ele viveu bem, viveu muito. Na juventude, o meu pai foi um lavrador, teve muitos problemas, como todas as pessoas tiveram, como todo nordestino tem muito problema, dificuldade de viver, uma dificuldade, uma batalha incessante para isso. Mas especificamente meu pai era um homem muito religioso e ele teve um problema de cunho religioso que meu pai nunca conseguiu escrever. Ele nasceu e morreu analfabeto. A parte de alfabetização fica mais por conta de escola, dificuldade de escola. Agora, aprender a assinar o nome, o meu pai nunca conseguiu assinar, por uma questão religiosa. O meu pai era canhoto. E segundo as tradições religiosas, que eu não sei quem foi que inventou esta imbecilidade, que a mão esquerda era a mão do diabo. E o meu pai nunca pôde escrever com a mão esquerda. E ele tentava assinar o nome com a mão direita. Vocês imaginam que no século passado a gente tem essas bestialidades, como hoje acontece ainda muitas bestialidades desse tipo, que é o que mais a gente vê. Eu não quero entrar nesse mérito porque eu acho imbecilidade mesmo esse número de não sei quantos números, essas bobagens, essas besteiras. Mas o fato é que meu pai casou a primeira vez em 1930, não, 31, por aí. E o meu irmão mais velho hoje está com 89 anos, tem praticamente a idade da minha mãe, mas a minha mãe ainda está viva. E o meu pai teve muita história para contar, muita história. Meu pai viveu muito, viveu bem demais. Ele, na fase mais jovem, até por volta aí dos 48 anos, 40 e poucos anos, o meu pai bebia muito. E ele se orgulhava de dizer que nunca tinha tomado uma cerveja. E que só bebia cachaça. Mas ele nunca fumou. Ele não gostava de cigarro. E um dia meu pai simplesmente disse que ia parar de beber. Ele estava no segundo casamento. O nome da segunda esposa do meu pai era Maria Inácio. Dona Maria Inácio, já falecida. E ele um dia chegou e disse: olha, eu não bebo mais. Parou de beber. Passou um ano.
Quando completou um ano, ela disse para ele: você disse que ninguém conseguiria fazer nada para você parar de beber. Pois é, mas eu procurei algumas entidades aí e eu fiz uns trabalhos e você parou de beber. Ele disse: ah, foi? Então tá bom. Entrou para uma bodega que ele tinha, um comércio pequeno que ele tinha lá. Ele bebeu a cachaça que tinha na bodega toda. Não era pouca coisa não, viu? Aí ele bebia. Ele chegou ao ponto de, assim, ele tinha um cavalo e ele ia para a cidade vizinha e o cavalo já sabia a volta. Meu pai arriava em cima do cavalo e vinha embora sozinho, trazia ele. Era aproximadamente aí uns 40 quilômetros talvez, eu não me recordo quantas léguas que dá. De onde ele saía de manhã, ele ia para uma feira que tinha na cidade vizinha todo final de semana. Ele bebia, montavam ele no cavalo, ou era numa mula, não me lembro, acho que era uma mula, e ela trazia ele, vinha certinho na estrada trazer meu pai. Completou um ano. Ele disse: tem um ano que eu tô bebendo direto, a partir de hoje eu não bebo mais, pronto. E parou assim, parou de beber e nunca mais bebeu. Quando a minha mãe casou com meu pai, ele separou dessa esposa dele, a Dona Maria Soares, Dona Maria Inácio, e a minha mãe. Meu pai conheceu minha mãe lá por volta de 1958, por aí, 58, 59. E aí começaram a conversar, namoraram e se juntaram. E o meu pai morou com a minha mãe até morrer, uns 35 anos de casado, mais ou menos. Eram amancebados. Meu pai nunca casou com minha mãe. Minha mãe tem recordações muito boas do meu pai. Ele sempre foi um homem muito bom. E minha mãe teve um marido nas sobras já bacaninha, já bom, sem beber. Mas meu pai nunca foi um homem violento, nunca brigou, essas coisas assim. Já tinha umas desavenças políticas, meu pai tinha coisas engraçadas que tinha na cidade. E quando meu pai conheceu a minha mãe, ele tinha 52 anos de idade, minha mãe tinha 28, aproximadamente 28 ou 29 anos, eu acho. E ele fez 10 filhos da minha mãe. Aí a minha última irmã que nasceu, acho que em 1974, a minha irmã mais nova nasceu, né? E aí minha mãe estava de resguardo lá dentro, nós morávamos bem no interior, bem complicado, não tinha casa por perto, não tinha nada por perto. E meu pai chegou pra gente, eu era o mais velho, aliás, eu era o segundo filho, a Maria de Lourdes era mais nova, era mais velha do que eu, e ele falou assim: olha, meu filho, a partir de hoje não vem mais não, não é mais filho não. Aí eu falei: mas por quê? Tua mãe ficou velha. Velho caceteiro demais. Quer dizer, a minha mãe ficou velha. Eu acho que realmente pode ter acontecido isso, e minha mãe não tem mais filho porque já passava dos 40 anos. De 29 anos até aos 42 anos, eu acho que a minha mãe teve filho direto. Era praticamente um filho por ano. Era muito, acho que de 63, por aí. 63 a 74, minha mãe teve praticamente um filho por ano. Foi interessante, mas eles viveram intensamente. Só teve uma coisa que a minha mãe não conseguiu lá. Nós tínhamos uma casa no distrito, no local onde nós morávamos, no município, morávamos. E minha mãe plantou um pé de laranja. Passou anos e anos aquele pé de laranja. Minha mãe contava que aguava o pé de laranja, regava o pé de laranja, botava estrume. E o pé de laranja nunca botou uma laranja. No ano que nós saímos de lá, o pé de laranja botou uma lá.
Deu fruto, acho que 10 anos depois, 12 anos, sei lá quanto é que era. Uma coisa assim. Aí a minha mãe conta essa história do pé de laranja. Depois o pé de laranja prosperou lá. E era no corredorzinho de casa. Eu me lembro muito. Eu ficava no corredor da nossa casa. O pé de laranja ficou frondoso, bonito, depois que a gente saiu de lá. Acho que nós atrapalhávamos a laranja. Bem, meu pai foi um homem muito bom. Um homem... me ensinou muita coisa. Eu sinto muita falta de não ter conversado mais com ele. Também não tinha maturidade. Eu saí de lá muito jovem. Deixei a casa do meu pai, eu era muito jovem e não tinha como conversar com ele. Ele faleceu há 30 anos atrás, em 1991, no dia 7 de agosto de 1991, e hoje completa os 30 anos, e eu não tive esse tempo de conversar com ele, e eu não sei se teria como conversar, como é que a gente conversa com um pai nordestino assim, você fluir a conversa, mas o tempo que eu passei com meu pai, eu tive uma boa convivência com ele, foi legal. Ele me ensinou muita coisa. Outras eu aprendi na marra. Bem, é essa a história do meu pai. Aniversário de morte dele. Morreu velhinho, bem tranquilo, ainda estava com uma postura muito boa. Mas é isso. Seu Sebastião, um forte abraço para você. Não acredito que exista vida fora, espíritos ou almas. Isso aí eu nunca acreditei. Vou morrer sem acreditar nessa história. Nós somos meras bolhas de sabão. Apagou, acabou. Mas durante o tempo que eu convivi com meu pai, foi assim, enriquecedor. Realmente, as histórias que meu pai nos contava eram histórias enriquecedoras. Um grande abraço para o meu pai, nesse aniversário de morte do meu pai. Parabéns por ter vivido a tempo de ter me gerado.